Hoje irei falar aqui nesse vídeo sobre um tema muito importante baseado em um projeto da ONU, que é o Planeta 50-50, que se trata de metas para alcançar a equidade de gênero e salienta novas leis e o fortalecimento de direitos conquistados pelas mulheres. Outras ações que estão incluídas são os programas para erradicar a violência contra mulheres e meninas, incentivando a participação das mulheres na tomada de decisão, criando campanhas de educação pública para promover a igualdade de gênero. O assédio moral e sexual consiste nas situações mais facilmente identificadas de abuso no trabalho. Mas há diversos tipos de práticas machistas. Um exemplo frequente é a atribuição de tarefas e incumbências diversas à atividade profissional a mulheres, como se sua função fosse assessorar ou assistir a colegas homens. Atualmente falando, são situações e problemas que acontecem desde muito antigamente, tanto nos registros como nos desenhos feitos em pedras, por exemplo. Muito antigamente vemos sempre uma representação masculina, e isso em quase tudo, se não for realmente tudo, deixando sempre explícito a imagem masculina para representar o ser humano. Até mesmo nas religiões, a figura que simboliza Deus, por exemplo, é a de um homem, nunca sendo de uma mulher, exceto quando o assunto é a reprodução e o casamento, né? Ou seja, sempre tratando a mulher com inferioridade. Antes de sequer falar no ato de reprodução, o correto, na minha visão e de muitos que se importam com o assunto, é primeiro equiparar os dois gêneros. Como o tema diz, aceitação por parte das mulheres e respeito pelos homens. Mas o que isso quer dizer? Que primeiramente a mulher deve se aceitar como ela é e se amar independente de cor, raça, altura, peso e etc. Que é o que a sociedade implica e impõe, que existe um padrão único de beleza, sendo que sabemos a diversidade que existe de uma cultura para outra, que na verdade nenhum indivíduo é igual ao outro. Então daí surge outra pergunta importante. O que seria então um corpo perfeito? O corpo perfeito é aquele que está saudável, está são, e não esteticamente falando que para uma mulher ser bonita tem que ser magra, tem que ter um determinado modelo seja ele de corpo, de rosto, enfim. Todos esses exemplos são padrões estéticos e não necessariamente saudável. Pois em nome da estética, principalmente as mulheres mesmo, acaba perdendo sua saúde e em alguns casos se torna tão grave que acaba gerando um transtorno psicológico, causando até mesmo a morte. Bom, para concluir o assunto falado e discutido, após se pensar e analisar todas essas questões, aí sim podemos pensar na saúde reprodutiva também, mas sempre levando em consideração primeiramente as necessidades e a saúde das mulheres e pensar também nos seus direitos após a maternidade e continuar nessa luta e em equiparar o direito das mulheres aos homens, principalmente no quesito profissional, que as mulheres possam ocupar as mesmas posições dos homens e o salário também ser igual, tanto para um lado quanto para o outro. E para mim isso faz se tornar um Brasil melhor e um mundo melhor em todo esse contexto discutido nesse tema.